salve galera, estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Giro do Saber, nos estúdios do canal de Piracicaba. Junto comigo temos aqui Michael Guilherme de Campos. Fala pessoal, tudo bem? Beleza, então esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai apresentar, vai explicar como vai ser a nossa jornada, explicar um pouco de quais os conteúdos a gente vai trazer para vocês, tá? É um conteúdo que a princípio vai entrar no ar quinzenalmente, mas eu não tenho certeza. Então, se essa informação não for verdadeira, é melhor a gente cortar. Enquanto isso, a gente segue com ela. Beleza? E aí, Maicon, você tá bom, cara? Cara, puxa, eu até falei com a minha mulher assim, vou fazer um podcast, cara. E ela imaginou assim, na sala de quem? Eu falei, não, podcast de verdade. Daí eu mostrei a foto no Instagram do canal de Piracicaba. Falei, caramba, acho que você tá começando nesse negócio, hein? É legal, né, como esse ambiente, e quando você mostra um ambiente para alguém, e se alguém ele sente que esse ambiente faz sentido, como você se sente melhor, se sente mais disposto, traz até um ar de importância, né? Exatamente. Eu gosto de ler um cara chamado Skinner, ele fala de reforçamento de comportamento. Então, pela questão do estúdio, do nome, essa questão semântica das questões de comunicação, a hora que eu mostrei a foto e gera a sensação de, putz, isso é de verdade, e olha esse termo de verdade, automaticamente gera um reforço no meu comportamento de, tá, então eu tô no caminho. É mais ou menos isso que eu queria fazer. Galera, esse tipo de assunto é o que a gente vai abordar, também abordaremos no nosso podcast. Além disso, a gente vai falar bastante sobre comportamento, que é o que o Michael acabou de falar. Quais são as influências que a gente tem no nosso ambiente, no nosso dia a dia, das nossas relações, que influenciam no nosso comportamento. E por meio desse comportamento, das respostas que a gente dá a esses estímulos, a gente vai falar também sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, trazer algumas coisas com relação à educação. Não nessa ordem, mas vamos falar sobre isso também. Sim. Né? E, Maicão, é um prazer... esse é o Michael. Você quer? Fala. A gente vai... Acho que é melhor você se apresentar, né? Porque senão a gente começa a falar e... É o primeiro podcast, tem edição, ainda bem. E é muito louco, olha, pelo menos não sei se na sua cabeça ficou isso. Na minha cabeça ficou... Desde que eu defini com o pessoal aqui do canal de Piracicaba a questão do podcast, ele alugou um triplex no meu cérebro, né? Uhum. Então, assim, faz uma semana que... Hora ou outra vinha com bastante força a questão do... Poxa, vai ter o podcast. Como vai ser lá? Como vai ser gravar? Porque uma coisa é produzir o conteúdo em casa, no meu computador lá, fazer até alguns vídeos e me expor. Outra coisa é apresentar o podcast num canal, né? Com uma estrutura bem montada, a galera não vê o que tem por trás aqui, né? Então, assim, então, esse tipo de conteúdo foi que me direcionou boa parte do meu comportamento nessa última semana. E você ia falar... a gente se apresentar. Vamos lá. Posso começar? Fique à vontade. Então, meu nome é Michael Guilherme de Campos. E Michael foi um nome que me pegou desde a época de escola, onde as pessoas tinham muita dificuldade de falar, porque ele é com M-A-Y-K-E-L. Então, eu já ouvi inúmeras variações de Michael, isso afetou, sim, né, no que é chamado hoje de bullying, mas na minha época não tinha bullying, porque a gente ou corria ou lutava. E a gente vai falar um pouco disso, do comportamento de luta ou fuga, muito relacionado à amígdala do cérebro. E falando do podcast, quando você pensou durante a semana sobre ele, o que me vinha à cabeça eu preciso propagar essa informação. Todo organismo se comporta, isso é inevitável. Então acho que eu vou falar do núcleo da nossa espécie, e isso ficava na minha cabeça. Eu preciso organizar esse tipo de informação, aproveitar essa oportunidade e propagar. Eu acho que isso pode tanto me ajudar quanto a objetivo de vida e as outras pessoas. Sim. E de repente o canal de Piracicaba, porque é um assunto muito em voga em algumas vertentes, né, da comunicação, e é algo que eu me interesso e estudo pelo menos 2 vezes por dia sobre o comportamento, e faço uma faculdade também, sou graduando em psicologia, formado em educação física e tenho pós-graduação em neurociências. Então, tanto na educação física, tratando de motricidade humana, que é basicamente movimento, quanto na neurociências, que trata o comportamento de forma científica, como se fosse a ciência do comportamento, e agora em psicologia, para tratar desses recônditos da mente. Recônditos, vamos lá.
recônditos são os cantos escondidos, os subterfúgios, as pequenas vielas que cada ser humano cria no seu trajeto. Não por acaso eu questionei você a respeito do que são esses recônditos, porque acho que um dos propósitos do podcast é a gente conseguir facilitar o conteúdo facilitar o entendimento desse conteúdo, né? Um conteúdo que tempos atrás ficava restrito à academia, à universidade, aos cientistas, aos pesquisadores mais institucionais, por meio da internet, da facilidade em expor esse conteúdo, vem chegando cada vez mais às pessoas, né? Mas eu ainda percebo que tem uma distância entre o que a universidade produz e o que, de fato, a sociedade tem de capacidade de assimilar e de usar para o seu próprio benefício, né? Eu sou o Fabrício, muito prazer, senhoras e senhores. Trabalho, estudei com o Mike, a gente fez a faculdade de Educação Física juntos. Em Harvard, não, mentira. Aqui em Piracicaba mesmo, na Unimap. A Unimap existe ainda? Existe. Existe? Não no campus Taquaral, mas existe. Tá, na Unimap. Trabalhamos juntos com projetos de desenvolvimento pessoal, onde a gente trabalhava principalmente a questão do jogo, né? Do jogo para promover, para provocar alguns comportamentos. E a neurociência, assim como surgiu para você, também surgiu para mim como uma possibilidade de reforçar esses comportamentos que a gente trabalhava no jogo, né? Então, assim, eu sempre tive Sempre não, né? Sempre. Desde que nasci, não. Mas, profissionalmente, entender como as pessoas se relacionam foi algo que me chamou a atenção. Que me inquietava de, tipo, peraí, por que uma relação é assim e não é de outro jeito? Uhum. Né? Quais são as condições para que uma relação seja mais favorável para reproduzir um determinado comportamento? Tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, né? Então, assim, depois de ter feito a graduação em Educação Física, de usar o jogo como possibilidade para isso, entendendo que o jogo é uma ferramenta sensacional para promover esse tipo de relação, né? Algo que é inesperado, o jogo ajuda a promover esse tipo de comportamento. De entender, primeiro, aí foi quando a gente fez uma pós-graduação em Pedagogia da Cooperação, para entender como funcionariam, quais são os principais processos colaborativos, né, para poder trabalhar com o grupo. Mas aí depois a gente sentia a necessidade de entender melhor como que o nosso cérebro promove esse tipo de comportamento, né? Aliás, o cérebro é o que percebe, interpreta e faz. Então, Fabrício, a minha trajetória é bem semelhante à sua, cara. Então eu dei aula em escola por 10 anos. Então eu fui professor de Educação Física Escolar por 5 anos em escola particular e 5 anos em escola pública. Nos 5 anos na escola particular, foi apenas em uma escola. E nos 5 anos em escola pública, foram 11 escolas. 11 escolas com ambientes muito diferentes dos ambientes que eu experimentei nessa parte da vida antes de chegar nessas escolas. E foi o meu gatilho de, peraí, então quer dizer que a realidade é percebida de acordo com o ambiente em que você está inserido. E esse tipo de inquietação me fez buscar na literatura. Eu comecei a ler livro de forma voraz, só que percebi que algumas informações elas eram abstratas e muitas delas tiradas eu acho que é isso. Uhum. Isso tem a ver, que é o famoso discurso motivacional. Então, me faltou assim, ficou uma lacuna no sentido de, tá bom, muito legal, e dentre essas leituras eu comecei a buscar as pessoas que esses autores se referiam. E cheguei a uma profundidade muito grande pelo menos na concepção histórica, do que é profundidade literária, uma profundidade bem interessante de literatura. E isso me deixou assim numa situação bem intrigante de vazio. Foi tão desconstruído o sentido da vida e também a relação organismo e ambiente, que foi nas neurociências que me remeteu a essa ideia de, opa, peraí, então tem uma perspectiva científica em cima disso. E, escutando você falar, e eu também, o nosso caminho se cruzou. A gente ficou um tempo sem se falar, porque eu fui morar em outra cidade e a gente ficou bastante tempo sem conversar. E a gente voltou a trabalhar juntos aqui em Piracicaba, eu também dando aula nas escolas municipais.
Assim como o Michael, eu também passei por várias escolas. Eu fiquei 8 anos, acho que eu dei aula em umas 12 escolas. A escola, são 8 anos, cada ano, teve um ano que eu dei aula em 4 escolas. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. E como é complicado você sair de um ambiente e entrar em outro ambiente, percebendo que cada ambiente, cada indivíduo dentro daquele ambiente tem uma experiência única. E além dessa experiência única, essas pessoas são colocadas dentro de uma sala e espera-se que elas deem o mesmo resultado. Porque a avaliação, a forma como essas pessoas são avaliadas e testadas é a mesma. E escutando você falar agora, eu muitas vezes eu me pego, cara, como que eu fiz tanta coisa, e também por meio do estudo das neurociências, de lei e tudo mais, como que eu fiz tanta coisa, sei lá, na escola, sem saber o que eu sei hoje? Né? Quantas vezes eu errei e por desconhecimento, por ser ignorante no assunto, né? Quantas vezes eu acertei por sorte? Manja? Então, acho que é uma relação de tentar entender, e eu acho que as neurociências, com esse nome, ela é relativamente nova, né? Se comparado com outras ciências, mas o estudo do cérebro ele é muito antigo. Mas como entender como essa relação existe no ser humano, ela é importante para qualquer área, né? E por isso que, tipo, hoje você vê neuro alguma coisa em todo lugar, né? Sim. Neuromarketing, neuromodelagem, neuromaquiagem, neuromaquiagem não sei se existe ainda. Mas tudo neuro antes, né? Exato. E aí, aproveitando o que você falou, para reforçar o que estamos fazendo aqui. Então, a ideia do podcast, e sendo o primeiro episódio, é exatamente mencionar e tentar quantificar e qualificar, lógico, de forma subjetiva, o que quer dizer ambiente. Então, na perspectiva da neurociência, ambiente é tudo. Todas as coisas são ambiente. Então, tanto o organismo individual de cada sujeito é um ambiente, e quanto o ambiente externo a cada organismo. Porém, e aí tem muito a ver com o que a gente vai dizer aqui, a interdependência de cada organismo e o ambiente é inexorável. E aproveitando a ideia de palavras difíceis, inexorável quer dizer que eles não se separam, que eles fazem parte, que é inerente. Aí vai outra palavra talvez difícil. É como se uma coisa... Presta atenção, você que tá aí, ó, o Arthurzinho. Tem alguma palavra, não entendeu? Pausa o vídeo, vai procurar, cara. O que significa essa palavra? Coloca ela no seu repertório de palavras. Para facilitar, de repente você nem usa uma palavra dessa numa reunião familiar. Exato. Cara, caramba, o Arthurzinho meteu um inexorável aqui na conversa. Fazer um parênteses nem rápido. faz sentido o que ele falou, mas beleza. Ó, e aí fica a dica de um livro muito interessante, do Arthur Schopenhauer, 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate. E quando a pessoa está discutindo com você, e você diz assim para ela, o teu argumento é claudicante. Ela nem tá mais pensando no que ela tá disputando com você. Ela tá falando, caraca, o que significa essa palavra do sujeito? Para poder entender, para poder entender o que ele tá dizendo, para eu voltar a debater com ele. Então, palavras difíceis são estratégias em debates. E quer uma dica? Dá uma olhada nos debates políticos. Enéas fazia muito isso. Mas assim, a nossa intenção aqui não é essa, tá, gente? Então, presta atenção. A gente vai tentar facilitar e se porventura a gente falar alguma coisa que você não entendeu, a dica é essa. Pausa o vídeo, tá? E vai procurar o que significa essa palavra. Vai anotando. Vai assistir o vídeo, coloca um caderninho do lado, vai anotando as coisas. Por que vai anotando? Porque senão esquece. Então você vai esquecer aquilo que a gente falou no minuto 3 do vídeo. A hora que estiver no final, você fala, poxa, já era, já passou, tá? Legal. Legal, sabe? Poxa, eu tô mais à vontade agora. Sim. É interessante como o ambiente vai se modificando, né? Eu tô um pouco contraído aqui ainda. Mas vai se relaxando. Mas de novo, voltando ao nosso primeiro episódio. Pensem assim, a percepção que você tem da realidade tem a ver com a tua história. Então, eu estou aqui falando português, porque nasci no Brasil, e falando sobre um conteúdo do qual eu encontrei durante a minha trajetória na vida. Então, esse conteúdo me fez tanto sentido que isso me gera motivação. E aí a gente vai falar disso também. Sim. O que é motivação? Motivação é um comportamento cerebral, basicamente, embasado por dopamina. Então, não existe comportamento sem dopamina. Não existe comportamento sem cérebro. E quando eu falo de não existe comportamento sem cérebro, eu falo
comportamento relativamente consciente, ou seja, o que é que eu estou fazendo diante disso. Com relação a isso, o comportamento humano ele tem uma característica muito peculiar e bem sofisticada com relação a outras coisas. Quando o Michael traz a questão do comportamento, que não existe comportamento sem cérebro, um comportamento intencional, seja ele, e essa intenção, ela pode ser fruto de toda a sua experiência, nenhum ser, vivo ou não vivo, é capaz de produzir comportamentos como o ser humano. Pela complexidade que o nosso sistema nervoso central tem. Né? Um cachorro tem comportamento? Tem. Um ventilador tem comportamento? Tem. O comportamento do ventilador é fazer virar e soprar. Né? Agora, a complexidade, a forma sofisticada como o ser humano tem de perceber o ambiente que ele está, de criar alternativas para se adaptar àquele ambiente, nenhum outro ser é capaz de produzir esse tipo de comportamento. Né? Desculpa, cortei você. Não. E pode ser que isso aconteça algumas vezes. Você faz isso há uns 20 anos, pelo menos. Mas tudo bem, eu estou acostumado. Chama adaptação isso, pessoal. Então, em relação a isso, eu acho intrigante trabalharmos o quê? Então, o podcast tem a intenção de te dar um conteúdo reflexivo. Não é uma regra. Me perguntaram outro dia se é coach. Eu falei, não. Eu não prometo sucesso e nem que você vai ficar milionário. A ideia é te dar um conteúdo reflexivo para que talvez você consiga identificar o quanto você é modulado, o quanto você é influenciado pelo ambiente. E isso é inevitável, inevitável. O meu comportamento aqui está sendo tanto modulado pelo Fabrício quanto pelo ambiente físico. Então eu estou me comportando tanto pela postura quanto pela narrativa, pela influência que eu estou sofrendo nesse momento. A questão é, se você tem um repertório, essa palavra é impressionante na ciência do comportamento, se você tem um repertório e se dar conta disso, talvez você consiga relaxar, que é o que o Fabrício mencionou. Talvez eu consiga influenciar o ambiente um pouco, ao invés de só ser influenciado por ele. E a relação que eu quero tratar com vocês aqui, e também com o Fabrício, eu gosto de mencionar livros e gosto de mencionar artigos. Por quê? Por que eu faço isso? Para que vocês não tenham a sensação... Calma, fala de novo. Fala olhando para aquela câmera ali. Ó. Tá, vamos lá. Eu gosto de mencionar livros e artigos científicos. Mas vocês podem estar se perguntando, por quê? Para que você não tenha a sensação que eu estou tirando essas informações do meu saco de informações. Das vozes... Olha só! Das minhas vozes da cabeça. Ainda bem que ele continuou. O saco de informações dele. Que pode ser o saco que você quiser. Então essa é a ideia. Então o Fabrício disse uma coisa muito intrigante. A nossa espécie é a mais complexa. Percebe que a nossa espécie é a única que classifica a espécie, não só a nossa como as outras? Tem um livro de um sujeito muito interessante, ele é neurocientista, chamado Miguel Nicolelis. E o título do livro nada mais é do que O Cérebro, o verdadeiro criador de tudo. Ou seja, damos nomes, definimos, qualificamos, colocamos numa métrica só porque temos a capacidade de fazer isso. Alguma outra espécie tem? Não. Então chamarmos a nossa espécie de complexa é quase que redundante. Porque é um termo que nós mesmos usamos sobre nós mesmos. Muito louco. Não é intrigante isso? Interessante. O Miguel Nicolelis é brasileiro. Então, assim... de Capricórnio, não sei se alguém... E é interessante falar disso porque o Brasil produz muitos... Produz muitos não, né? O Brasil tem muitos neurocientistas com artigos, com trabalhos bastante relevantes dentro da área da neurociência. Que legal, chega na aguinha. Eu não sabia se podia pedir. Né? Mas olha Maravilha. Só. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Uma coisa que antes de vir pra cá hoje... Olha como eu fiquei feliz, ó. Isso aqui é ambiente modulando meu comportamento. Chegou a água, primeiro que abriu a porta, eu fiquei super tenso. Falei, será que eu tô fazendo meleca? Daí chegou a água, falei, não, é um reforço. Sensacional. Obrigado. Então, olha só. Antes de vir pra cá, eu tenho uma filha de 3 meses e meio. E, putz, cara, esses 3 meses e meio, na verdade, assim, antes já mudou bastante o meu comportamento e as minhas expectativas. Hoje, putz, cada dia é um aprendizado novo. Antes de vir pra cá, a louça tava a pia tava completamente suja de louça. Porque não dá tempo de lavar. Porque ou você faz a criança descansar, dormir, e você fica com ela, ou você vai lavar a louça, né? Eu fui lavar a louça antes de vir pra cá. Beleza.
E olha que legal, antes de eu chegar aqui, minha esposa mandou mensagem. Você lava a louça, que legal. Que bacana, tal. Eu ia lavar, depois que colocasse a Luísa pra dormir. Isso é um prêmio de adulto, né? Olha só que legal. Salvou né? a humanidade? Não hoje. Mas eu lavei a louça e estendi a roupa. Quem já viu uma pia cheia de louça? E por um toque de mágica, aquela pia for... Isso chama... Tinha uma época que chamava mãe, que fazia esse toque de mágica. E viu a pia limpa, cara... Sabe o que é o significado processo. de satisfação. O processo da vida adulta. Mas não precisa ser na vida adulta, viu? Não. Eu tenho um filho de 9 anos. Aproveitando isso, que tem a ver com a apresentação, eu tenho um filho de 9 anos e em casa, agora no meu segundo casamento, ele é inserido nos nossos combinados, ou seja, nas nossas regras, ou seja, no nosso comportamento governado por regras dentro da minha casa. Então, quando temos um problema geral, em que ele faz parte do problema, e quando eu chamo problema é uma contingência do dia a dia. Eu chamo ele e falo, cara, senta aqui. 9 anos. A gente está com esse problema e eu queria saber sua opinião sobre ele. Então, nesse combinado em que ele também sugere, eu acho isso impressionante, porque ele está sendo modulado por... Eu classifico como pequenos estressores para que talvez esse repertório na vida da adolescência, na vida adulta dele, ele possa estar mais acostumado a não se sentir aflito por qualquer tipo de estresse. E nesses combinados, por exemplo, ele lava o prato dele, ele arruma a cama dele, ele desliga a TV ou liga a TV nos momentos combinados, toda manhã ele lê o livro dele, e à noite também. Todas as noites, todos os dias, não. Porque dá a sensação assim, ô louco, que cara sensacional, que vida perfeita. Não é por aí. A questão é, nós temos um pressuposto. E eu não sei vocês, mas quando o pressuposto está claro, me parece que a direção fica mais nítida do que eu vou fazendo e vamos ver o que dá. Sim. E eu imagino que você tem alguns reforços durante esse processo que façam que você repita o comportamento de chamar seu filho para conversar. Exatamente. Né? E além disso, é interessante perceber... O Guilherme tem 9 anos, né? 9 anos. É interessante perceber que, e acredito eu, conhecendo você, que você não espera que ele vai te dar uma opinião super elaborada como se fosse um adulto. Entretanto, eu também imagino que ele te surpreende em muitas situações. Sim. É muito interessante isso que você falou. Eu espero que ele dê uma super opinião elaborada, só que, observando o repertório e tentando prever o que está por vir, eu falo, cara, ele tem 9 anos, você estudou sobre isso. Você experimentou o comportamento do nascer até o morrer. Então, isso é muito interessante, pessoal, porque tem uma relação assim, ó. Então, nos comportamos à espera de algo. E a pergunta que eu faço para você, Fabrício, e para você que está em casa é: parou para pensar se o que você espera sobre o seu comportamento é minimamente proporcional ao que realmente ele pode dar como resultado? Ou se você está viajando na maionese porque você está assistindo muito podcast ou porque você está assistindo muito YouTube e você acha realmente que jogando bola de sábado com o seu tio e com o seu vô, daqui a pouco você vai ser o atacante do Barcelona. Quais são as experiências a qual você se submete que fazem com que você consiga ou não consiga atingir algum nível, ou aumentar o nível de complexidade do seu comportamento? Exato. Eu tava falando do quê? Da louça, né? Volta. Boa. Voltando pra louça. Que tem a ver com o primeiro E o episódio, legal é que pessoal. assim, ó, a gente tem... Eu tenho um roteiro aqui, ó. Cadê? Qual a câmera? Vamos mostrar. Tem um roteiro aqui, ó. Eu não usei o roteiro ainda. Mas vamos lá. Não, vamos falar disso rapidão. Vamos. Eu também tenho um roteiro aqui. Aí eu percebi que o meu tablet tá com 15% de bateria. E eu decidi não usar ele. Eu decidi usar o celular. E aí, olha que intrigante, pessoal. O valor histórico cultural. Talvez há um tempo atrás isso seria visto como: poxa, cara, você não se preparou o suficiente. Esse não se preparou o suficiente dá uma sensação de que as pessoas sabem o que está por vir. E é mais ou menos nesse tema, nos nossos encontros aqui no podcast, vai gerar essa questão de: peraí, o que é estar preparado para o que está por vir? E aí isso está associado a repertório. Então eu estou usando meu celular e eu acho que tem uma característica meio bem-humorada também, do tipo: caraca, o cara está improvisando o que ele está fazendo. De certa forma, sim. Só que os acontecimentos diários do ambiente externo vão impactar no teu organismo, ambiente interno. E isso é um ponto que a gente vai tratar aqui de certa forma, onde a neurociência do comportamento diz: quanto mais preocupado você tiver com o que está por vir, pode ser funcional no sentido de: opa, eu carreguei meu tablet
e ele está 100% e apto a ser usado no nosso encontro. Porém, isso é ansiedade e ela é positiva. Mas se eu estiver muito ansioso, a ponto de não dormir à noite, interferir no meu sono, isso é uma ansiedade disfuncional. Percebam como o comportamento ele pode ser funcional ou disfuncional. Ah, e onde está essa tabela? Não está. Não tem. E é muito louco que aí você que está estudando psicologia agora, e a dificuldade, uma das dificuldades da psicologia é que você não tem um carimbo. Pum. Você vai fazer um exame de sangue, você está com diabetes. Tá lá, você tem um parâmetro e tudo mais. Na psicologia você não tem isso daí. Entendendo o comportamento, você não tem. Então pode ser que para mim um nível de ansiedade alto seja completamente funcional, por todas as experiências que eu tive, por todo o repertório comportamental que eu já tive. Então eu percebo que quanto mais ansioso eu fico para uma determinada situação, e aquela ansiedade ela não me machuca, ela não faz com que eu deixe de fazer outras coisas, mas que ela me deixa preocupado, me deixa atento, me deixa pré-preparado suficientemente para ser funcional, ao mesmo tempo que eu tenho isso, num nível X, a mesma pessoa se pudesse medir isso daí, num nível X, ela pode ter um comportamento disfuncional. Exato. Né? E aí, é uma coisa que voltando, não sei, não foi combinado isso, mas que vai linkar com o que eu estava fazendo quando eu estava lavando a louça. Fechamos o parênteses. Fechamos um parêntesaço. Eu falei, cara, eu preciso perguntar para o Maicão, quando eu conversei com ele a respeito da gente produzir o conteúdo, de a gente falar no podcast, se você se sente ou se sentiu preparado para esse momento. Ótimo. Então, assim, a pergunta que... Assim como você perguntou pra galera se a pessoa acha que jogando futebol com o pai dela, com o vô dela, sei lá com quem, com o Chicão, no sábado, na chácara, ela vai estar preparada para ser... Chicão canhoto? Chicão canhoto, bate bem. Cabeceia forte. A pessoa vai estar preparada suficientemente para ser um atacante do Barcelona. Você se sente ou se sentiu preparado? Ou quando eu conversei com você, como foi essa... Legal. Então... Porque assim, mas eu quero saber... Não no tempo que a gente ficou conversando, porque a gente ficou conversando um bom tempo, né? Sim. Depois disso, a hora que foi pra casa... Então, aproveitando a ideia da psicologia, hoje ela tenta criar a ciência do comportamento. Então, tem uma vertente da psicologia que tenta verificar o comportamento de forma científica. E aí, voltando na pergunta do preparado, que pra mim tem tudo a ver, não, eu nunca tô preparado. Tá, então, beleza. Então, você não tá preparado. Mas não se sentiu preparado. Mas eu quero deixar claro... Cara, mas ficar... era essa resposta que eu queria ouvir de você. Porque se você falasse, não, papo de coach me senti preparado. Eu falei, putz, me senti preparado, quebrou com o meu texto. Eu não tenho um texto, legal pra isso. E você falou, me senti preparado. Olha, legal. A gente modula no comportamento. Então pode falar agora. Eu não me senti preparado porque me parece que o preparado dá uma ideia de fim. Né? É como se eu tivesse apto o suficiente porque eu vou encontrar. Mas sempre, pessoal, sempre, o que eu e você encontraremos daqui pra frente é inédito. É inédito. A não ser que você seja cartomante ou vidente, o que você vai encontrar daqui pra frente é inédito. Eu não sei o que está por vir. Então, eu não estou preparado. Porém, Fabrício, eu nunca tive tanto repertório na minha vida como agora. Nunca tive tanto repertório. E como é que você tem esse repertório? Eu me pergunto a mim mesmo. Conhecendo coisas das quais eu não conhecia antes. Então, muita literatura, muito artigo científico. Tentando fazer agora a terceira faculdade, porque eu comecei uma faculdade de filosofia e parei, porque não deu pra mim. Então, eu acho que nessa relação teórica é uma forma de receber conteúdo. Porém, só o teórico não é o suficiente. Porque a relação que eu preciso ter com o outro fisicamente é imprescindível para minha saúde e bem-estar. Então, eu quero... Aproveitando, só deixa... Eu vi, ele deu uma respirada funda agora que ele ia começar a falar. É mais ou menos assim a ideia. A gente precisa combinar uns signos, tipo... vou falar agora quando eu... Eu ouvi isso numa perspectiva teórica sobre o triângulo, né? A pirâmide do bem-estar. Tá? Então, bem-estar não é uma definição absoluta, pessoal. Mas, segundo a ciência, um sono regular, uma alimentação regular... Atividade física regular é a base. Relacionamentos sociais, e não é com qualquer caboclo ou menininha.
Relacionamentos sociais com pessoas das quais você sinta confiante a trocar informações e as informações dessas pessoas agreguem algum valor. Ah, mas tem uma tabela definitiva? Não. Vai ser no tato ali, ó. É enfiar o dedo na tomada e ver se dá choque. E a ponta da pirâmide está você. Essa relação de self. E aproveitando esse momento, Antônio Damasio fala sobre self. Self é o eu mesmo, o que você acha de você mesmo. Quando você olha no espelho e fala assim, esse cara é interessante, ou essa mulher. Então, de novo, base da pirâmide, um sono regular, porque o sono reflete no teu comportamento cerebral. Alimentação regular, porque o que você come também reflete no teu comportamento cerebral. E atividade física, que também reflete no comportamento cerebral. Essa é a base. Relacionamento social com pessoas das quais você possa confiar, com que você se sinta bem, com que você receba bons conselhos, boas opiniões e também possa compartilhar o seu ponto de vista. Isso vai refletir na ponta da pirâmide, que é você. Saca? O você na ponta da pirâmide não deve vir antes. Então, e é louco que assim, cuidando dessa pirâmide, talvez você possa, se não estiver preparado, mas ter um repertório comportamental que te deixa menos propenso a desistir, de se expor, de ter experiências que são novas, que são estressoras. Ou desistir de propósito. Sabe assim, eu quero sair dessa. Então, é justamente isso. Então, quando falo desistir, de repente, não, eu escolhi desistir. Ótimo, vai ficar claro pra você. Porque é legal a você entender que desistir, procrastinar, eles são comportamentos que dão motivação, dão prazer, um prazer momentâneo. Então, só tem uma situação complexa na minha frente e eu desisto, momentaneamente falo, poxa, me livrei de um problema. E a gente tá a todo momento tentando resolver problemas e criar problemas, tá? Mas voltando ao lance do preparado, por que eu perguntei isso pra você? Eu também eu me sinto mais apto do que há muito tempo atrás para poder falar de qualquer conteúdo, né? De qualquer conteúdo não, né? Desse conteúdo que a gente tá falando agora. Uhum. Mas eu também tenho certeza que daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, eu vou olhar pra esse episódio e falar assim, putz, cara, foi meio zoado, hein? Ou podia ter melhorado aqui, melhorado lá, tudo mais. Então, assim, pensando numa perspectiva evolutiva, a nossa espécie, uma das opções da nossa espécie, se destacar e conseguir... Se destacar não, né? Conseguir perpetuar alguns comportamentos para chegar onde nós chegamos, é a possibilidade de aprendizagem. Sim. Para aprender, e para conseguir aprendizagem que eu digo conseguir simular comportamentos, simular situações, conseguir se adaptar frente a novas situações, ter flexibilidade para entender que hora eu preciso agir de um jeito, hora eu preciso agir do outro, enfim, diversos aspectos. Então essa aprendizagem ela só é possível se a gente não sabe. Então olha que louco. O nosso cérebro, ele tem uma memória, apesar mesmo não sabendo qual é a capacidade, mas tem uma memória finita. Sim. Né? Pelo menos o seu tempo de vida. Sim. A não ser que seja espírita, e talvez você pode voltar na próxima vez. Mas aí a gente talvez... Não dá nossa alçada essa conversa. Deixa eu ver aqui se tá nos itens aqui. Não tem muitos itens. Mas então a aprendizagem, ela tem como pressuposto que a gente não saiba algo, né? E a nossa espécie é uma das espécies que ao nascer, mais depende do outro. Mais nasce não sabendo as coisas. É uma característica. A característica da nossa espécie é justamente essa. Então, quando eu pergunto pra você está preparado? Fala assim, sim, estou. Para mim, traz um aspecto tipo, peraí. Como o Cortella diz isso, a gente não nasce pronto e vai se desfazendo. A gente nasce não pronto e vai fazendo, né? E esse não pronto, a gente depende, e é uma coisa que eu gosto muito de pensar e buscar conteúdo sobre, como a gente depende das outras pessoas, das nossas relações sociais, e aí a gente vai entrar de novo no triângulo, na base, em uma das bases, uma das etapas do triângulo que você mencionou há pouco, de como as relações sociais... Pirâmide. Da pirâmide, né? Da base do triângulo. Não, peraí. Tô zoando. A base é... Não, a base é o... Pirâmide que pirâmide pega bem, né? Pelo nome bonito, pirâmide. Nossa, não sei se é tão bonito assim, mas beleza. De como as relações sociais influenciam
o nosso comportamento. Influenciou no primeiro momento de vida que você é dependente de outro ser humano para você conseguir sobreviver. Eu não tô nem falando para você se desenvolver plenamente, blá, 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 blá. Para você sobreviver. Você precisa de um cuidador, você precisa de um adulto, né? E aí, voltando ao lance da minha filha, como a gente... para mim foi muito louco perceber como nós somos dependentes quando a gente nasce. Do mesmo modo, como hoje eu me sinto dependente da relação que eu tenho com a minha filha. Né? Então, ela é dependente de mim, da minha esposa e da minha mãe, enfim, do vô dela e tudo mais, para poder cuidar dela em alguns momentos, cada um num momento específico. Mas eu também sou dependente dela, porque existe um vínculo entre eu e ela que hoje me torna dependente desse vínculo. Né? Pensar que ela que ela poderia não existir agora não faz nenhum sentido para mim. Né? Então, assim, essa lance da aprendizagem, de perceber como a gente não estar pronto, e que muitas pessoas falam, é que assim, cara, talvez a gente nunca esteja pronto, a gente nunca vai achar o momento ideal para fazer algo. Né? O grande lance vamos fazer. Eu acho que a gente tem muito mais condições de olhar para o que foi feito hoje, trazendo para o lance do podcast. Olhar o que foi feito hoje e entender o que pode ser melhorado do que tentar melhorar algo que nunca foi feito. Né? E eu acho que a partir daí a gente vai ter parâmetros. E os parâmetros eles são fundamentais quando a gente vai falar disso mais vezes aqui, com relação à neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de formar novas conexões, de criar até uma transformação morfológica no nosso cérebro. Mas além de criar novas conexões, novas sinapses, a neuroplasticidade também envolve desligar outras conexões. E quando a gente erra, existe um entendimento dentro do nosso cérebro, tipo, pô, peraí. Se aquele comportamento, se esse comportamento gerou um erro, esse erro é disfuncional, eu então preciso desligar esse circuito. Então, assim, o erro, o erro é parte fundamental do processo de aprendizagem. Então, de novo, pode ser que aqui, nesse primeiro episódio, a gente erre bastante. Eu nem sei se a gente tá errando. De repente, a hora que a gente vai fazer edição, o cara vai falar assim, meu... Acho que você devia falar por você, eu tô super confiante. Não deu pra pegar nada. Mas, Ô, louco, ele tinha entrado aqui, né? Eu não ia esperar, Faz um tempão que eu tô falando aqui. Então, assim, entender como o erro faz parte do processo. E aí, tentando trazer alguns dos aspectos que a gente vai falar no podcast, nos próximos episódios, como, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento pessoal, que a neurociência... Tá usando... Não, eu vou usar agora. Não, porque eu acho que é importante, né? A sensação de... Não, dá uma sensação de tipo, assim, eu fiz algo e usei aquilo ali, né? Eu não perdi meu tempo fazendo aquilo ali, né? Então, assim, a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal e, de novo, sempre tentando trazer quais são os aspectos que a ciência nos ajuda a isso daí. Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda bastante é quando muitas pessoas falando sobre a criação de hábitos. Ah, você cria um hábito em 30 dias. Ah, você cria um hábito em 21 dias. Ô, Salaminho, você quem? Isso. Por quê? Fala com o Cada pessoal de pessoa... casa. Deixa eu falar com você. Você que tem na sua casa agora, ó. Assistindo o podcast lavando louça. Para de lavar louça. Por que eu falei isso? Porque eu assisto podcast lavando louça. Eu também. Você que tem na sua casa, que tá fazendo faxina, podcast, o seu celular tá guardado, tá em cima do sofá, você tá ouvindo, tá no foninho. Para e presta atenção. A parte positiva de saber que você pode construir um hábito por tantos dias é reforçador no sentido de você perceber que, então quer dizer que se eu realizar um comportamento repetidas vezes, e se esse comportamento fizer sentido, se tiver motivação para realizar esse comportamento, eu posso criar esse comportamento um hábito. Quanto tempo? Não sei. Exato. Não sei, não faço a menor ideia de quanto tempo. Eu posso trazer o autor, ou a autora do artigo, e tinha uma variável de 14 dias para mudança de comportamento até 300. Sim. Até 200 e, sei lá, 250. 200 e algumas coisas. Então é de 2 semanas a 1 ano praticamente. Sim. E aí, tipo, você tá em qual gradiente desse período? Os 14 ou 200 e tanto? E outra, tem relação, sabe com o quê? Com o quanto a intenção do novo hábito te motiva, o quanto aquilo te fisga, certo? Porque a motivação te leva à ação. E por quanto tempo você consegue sustentar esse comportamento. E esse comportamento, ele não é só sustentado.
também precisa verificar, e isso não é uma verificação necessariamente num quadro, se no dia seguinte a sua motivação é igual ao dia anterior. Sim. E no próximo dia, se é igual. Porque se eu tô hiper motivado agora e monto um baita projeto, e minha motivação vai se perdendo ou vai diminuindo nos próximos dias, é provável que eu não consiga aderir ao novo hábito. Então, Sim. poderia ter sido 2 semanas, mas eu parei com 1. Uhum. Então, a relação de mudança de comportamento, ela é inexoravelmente, lembra dessa palavra? Já explicamos. Inexoravelmente motivação e repetição. Então, e aí a parte boa é você saber disso. Que você pode criar um comportamento que vá gerar um hábito, um novo hábito, né? A parte ruim que eu vejo de muitas pessoas trazendo uma quantidade de tempo, como se fosse algo pronto, é que assim, a hora que a pessoa vê lá que ela pode criar um novo hábito em 30 dias, e ela começa a fazer aquilo, e ela não conseguiu criar um novo hábito em 30 dias, a minha preocupação é a frustração que essa pessoa pode ter de falar assim, putz, então isso não é pra mim. Vamos ficar um pouco nisso, vai. Então isso não é pra mim, então deu. Então quer dizer que esse lance de acordar 5 horas da manhã pra eu ser mais produtivo, não é pra mim. Cara, o problema não é você acordar 5 horas da manhã. O problema é que você precisa entender que cada pessoa tem uma experiência, tem um ritmo de aprendizagem diferente, tem um cronotipo diferente. O cronotipo interfere na forma como o meu dia acontece, o meu ciclo circadiano está ajustado. Que hora que eu durmo, que hora que eu acordo. É ciclo circadiano mesmo? Ciclo circadiano é o ciclo de um dia. Vamos lá, anota. Anota aí. A gente vai falar disso, teremos um episódio para falar mais especificamente do ciclo circadiano, do sono, que também é algo que, poxa, influencia demais em como a gente cria novos hábitos, né? Como a gente consegue realizar comportamentos mais produtivos. Então, primeira coisa, hora que você... Esse é um exemplo de acordar 5 horas. Todo mundo acorde às 5 horas da manhã que você vai conseguir ser mais produtivo. Porque Deus ajuda quem cedo madruga. Meu amigo, como é a sua rotina? Mas se você for médico e fizer plantão de madrugada? Não, vamos pensar... Ou for vigilante noturno? Beleza, sou vigilante noturno. Primeiro, se você é vigilante noturno, a longo prazo o seu cérebro tá fudido, né? Porque o sono, a privação do sono noturno, ele traz inúmeros malefícios pro cérebro. Mas isso daí também a gente vai se aprofundar em outro podcast. Mas o que eu trago é justamente isso. A gente perceber que essa informação, esse conteúdo que eu tô recebendo, e é por isso que quando o Michael falou no começo, a gente não tá prometendo nada. A nossa intenção aqui é justamente trazer algumas regras, te ensinar, fazer com que você jogue o jogo com as regras do jogo. Então, por exemplo, o sono é algo que interfere no meu comportamento? É. Se você negligenciar o sono, sabendo disso, peraí. Eu sei que o sono interfere no meu comportamento. Eu sei que se eu, por motivos, sei lá, fúteis, se eu ficar assistindo Big Brother até meia-noite e tenho que acordar no outro dia às 6 horas da manhã, possivelmente eu vou acordar menos disposto ou menos propenso a ter um comportamento mais funcional. E mesmo assim, você sabe a regra do jogo, você sabe como o jogo funciona, mas escolheu fazer isso, né? E aí o lance de trazer o lance da escolha é outra coisa que a gente vai falar depois, sobre quais são os fatores que influenciam a nossa escolha, mas nesse primeiro episódio, até para você guardar isso na sua cabeça aí, e de repente, comentar com a gente comenta no vídeo aí quais são os do que a gente falou, quais são os conteúdos que você gostaria que fossem mais aprofundados. Se a gente falou alguma coisa que você não gostou, comenta, mas comenta de um jeito mais tranquilo, tá? Não precisa xingar a gente, tá? Vamos conversar de uma forma civilizada aqui, vamos criar um ambiente agradável, né, de comunicação. Mas o grande lance justamente é esse, cara. É perceber que não tem uma receita. E eu vejo muitas pessoas vendendo receitas, muita gente comprando receita, né? Porque é uma necessidade imensa de não perder tempo. Então, se eu conseguir pegar um cara que vai me ensinar a hackear o meu cérebro, cara, sem você mudar nenhum comportamento, dificilmente você vai conseguir criar um comportamento diferente que seja mais produtivo. Deixa eu pegar nesse ponto aí que eu acho que vale a pena. Isso é pessoalmente e profissionalmente. Exato. Né? Então, me parece assim. Vivemos praticamente no século XXI uma quantidade de informações que nunca se teve notícias na espécie humana, na história da espécie humana. Então, tanto a internet quanto a propagação
da mesma e da quantidade de pessoas que usufruem dessa internet, gera uma quantidade muito grande de informação. E aí perceba como é controverso isso. Do mesmo jeito que as pessoas buscam informação para melhorarem as suas vidas, tem gente propagando informação para melhorar a sua. E quando eu falo a sua, do propagador. Produção de conteúdo é um comportamento cultural de, cara, você precisa produzir capital, você precisa fazer alguma coisa da sua vida. E o mercado de trabalho digital é uma possibilidade. E é muito acessível. Porque basta você ter uma conta numa rede social, uma câmera e gravar alguma coisa. E aí, como engajar? Essa é uma palavra muito interessante hoje. Então, eu preciso produzir conteúdo. E, de repente, olha que interessante isso, galera. O cara, ele ou ela, te oferece um conteúdo. E, porventura, dá certo. De alguma forma deu certo. E outra pessoa compra e compra e compra. Não necessariamente esse cara está embasado em alguma ciência. De repente, foi assim, ó, olha que deu certo comigo. Eu faço tal dieta e perdi peso. Ah, eu também fiz e perdi peso. Ótimo, reforçador. Sim. Reforçador embasado pela ciência? Não. Embasado por um conhecimento empírico. Sim. Então isso é intrigante. Se fosse só um caso, a gente vai lá e observa esse caso. Mas são inúmeras pessoas oferecendo inúmeras soluções para inúmeros problemas. Então a nossa ideia aqui não é te oferecer uma solução ou uma tabela pronta. Porém, sim, é uma receita de. O seu comportamento é influenciado pelo ambiente que você está inserido. Certo? Então, a hora que você acorda, o que você toma de manhã. Será que no teu café da manhã você toma café com leite, porque tem café com leite na sua casa, e não toma chá de camomila, porque o chá de camomila está no supermercado ainda, não está na sua casa? Não é uma influência? Então, você é influenciado por aquilo que você alcança. E o que você alcança faz parte do teu ambiente externo. Então, eu falei outro dia assim para uma pessoa, ela falou, eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu falei, então vai para Espanha agora. Vai agora, nesse momento, vai. Queira ir para Espanha agora e vá. Não é possível, que você tem que ir para o aeroporto, tem que comprar passagem. Sim. Então, alguns comportamentos, eles não são acessíveis imediatamente. É possível que alguns comportamentos não sejam acessíveis nunca. E a ideia aqui, para compartilhar com você observa. Observa o que é possível, o que está por perto, o que é plausível. Por isso a rede de apoio. Converse com pessoas das quais você confia para não comprar qualquer pacote. E a gente tem a facilidade da rede de apoio hoje. Você não precisa ser presencial. Não você precisa ser tem rede de presencial. apoio. A intenção desse podcast, uma das intenções, é que, quem sabe, se torne uma rede de apoio. Exato. É que você consiga consumir conteúdos que façam sentido. E se alguma coisa que a gente fiz falar, você fala, não acredito, vai procurar fonte, vai pesquisar. Exatamente. Se você, de repente, encontrou Não a com velocidade qualquer com que os conteúdos, a velocidade com que a informação é produzida, com que os estudos são feitos, ela é gigantesca, é muito rápido. Então, de repente, a gente falou alguma coisa hoje aqui, que sai um artigo hoje, mas um artigo de qualidade, um artigo que tenha todos os pré-requisitos para se considerar um artigo de qualidade, que fala que não é bem assim. Isso é importante, cara. Porque... Né? Então, eu acho que essa devolutiva é interessante para criar uma relação, para criar, de fato, uma rede de apoio, e que para que esse podcast ele se torne um ambiente... De novo, olha só, olha que presunção, talvez até um pouco prepotente, de pensar e imaginar que o podcast do Giro do Saber, ele pode se tornar um ambiente que vai modular o seu comportamento por meio dos conteúdos que a gente vai trazendo aqui. Exato. Então, a recíproca é verdadeira. E é muito louco pensar porque se a gente fizer tudo isso daqui e de repente a gente não teve um retorno legal, a gente vai precisar de ter uma motivação muito, de repente, de um do outro e tudo mais, para continuar fazendo. Entretanto, fizemos olha, e aí isso serve para qualquer comportamento. Então presta atenção. Jairinho, se você... Quem? Seu Jairinho. Ah, o Jairo. Jairo. Depois a gente fala do Irmão Jairo. da Milena? Não. O irmão da Milena é Jair. Ah, tá. O que acontece? Se você tem um comportamento e quando você realiza esse comportamento, você é de certo modo punido por realizar por realizá-lo, a chance de você não realizar mais é maior. Se você faz um comportamento, tem um comportamento e você é reforçado, então vamos pensar que a gente veio aqui, gravou o primeiro podcast e esse podcast tem um engajamento legal, as pessoas comentam, as pessoas buscam, as pessoas nos comentários lá colocam, poxa, gostei disso, não gostei daquilo, podiam falar sobre isso, podiam falar sobre aquilo e tudo mais. Esse tipo de engajamento é um reforçador
que vai fazer com que a gente promova, que a gente tenda a repetir esse comportamento. Exato. Então isso serve para qualquer situação. O grande lance, e aí pensando na criação, voltando ao que a gente falou um tempo atrás, na criação dos hábitos, é que se a gente não recompensa esse hábito, se a gente não, de repente não busca recompensas para criar esse hábito, ele não vai acontecer. E aquele hábito que dura 30 dias, talvez não endure. Talvez nem não surja nem no primeiro dia. E aí que entra a rede de apoio. Aí fica a dieta da segunda-feira. Então, aí que entra a rede de apoio. Então, o que pode ser rede de apoio? Quando eu digo dos artigos serem um conteúdo científico, ele também é feito por uma pessoa. Sim. Então, assim, é a minha dependência sobre essa pessoa. E essa pessoa depende de uma instituição para poder produzir esse conteúdo. Então, a interdependência entre as pessoas é inevitável. E aí, sobre a rede de apoio, E quando o Michael fala inevitável, gente, a interdependência entre os seres da nossa espécie, ela é inevitável mesmo. Se você fala, eu faço as coisas sozinho, não faz. Não consegue fazer nada sozinho. E eu arrisco, desafio. Desafio é você a colocar no comentário aqui o que você consegue fazer sozinho. Sem ajuda de ninguém. Eu fiz sozinho, só eu. Só. Escovei o dente hoje de manhã. Não. Quem fez a pasta de dente? Quem fez a escova de dente? Quem foi o cara? Se o cara aqui em Piracicaba, quem que é o órgão de água? Semai. Se o cara do Semai lá, se o Bastião do Semai não vai lá ligar a água na sua casa... Ou fecha lá na distribuidora, não chega água na sua casa. Não escova o dente, pelo menos usa água. Quem fez sua pia? Seu banheiro? Não é? Quem te fez? Mas pensa aí. Desafio de casa. Esse Mas se você partir do pressuposto que alguém me fez, já não consigo fazer sozinho, entendeu? Nada do que eu faço hoje poderia ter sido feito se alguém não tivesse me feito. Uhum. E a ideia de rede de apoio é essa. Por exemplo, você toma algumas decisões. E se não tiver ninguém pra te falar, viu, isso aí é mó cagada. Ou não tiver alguém pra te falar, viu, vai com tudo, cara. Uhum. Percebe que você fica à mercê de uma própria percepção e que às vezes é contraditória. Porque você pode se sentir mais confiante ou menos confiante. E aí, se a sua rede de apoio não for uma pessoa que você confie, for apenas uma rede social, onde de repente você entra no perfil e aquele perfil mostra um comportamento diferente daquele que você acredita que seria bom pra você, talvez você pare de fazer. Uhum. Fala, não é legal, porque sei lá, o Rodinei ou a Selma do perfil tal tá dizendo que não é assim, que é de outra forma. Então, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é, como o ambiente modula o teu comportamento, a pergunta que eu te faço é quais são as suas fontes? Quais são as pessoas das quais você está dando credibilidade para que, de acordo com a informação dela, você tome isso como verdade ou pelo menos plausível e insira na tua vida. Então esse é o ponto. Então você vai encontrar artigo, aí voltando naquela parte que você falou, você vai encontrar artigo de tudo. Sim. De tudo. Qualquer pessoa dentro dos métodos, dentro das bordas do protocolo científico pode escrever um artigo. A questão é, o resultado desse artigo, ele é uma evidência confiável ou uma evidência não confiável? Porque existem muitos, na verdade a maioria dos artigos não tem uma evidência confiável. Uhum. Porque ou tem problema na metodologia, ou tem viés do pesquisador que quer dar aquele resultado, ou tem problema na distribuição dos pesquisados. É um grupo muito homogêneo, onde a probabilidade de ter dado o resultado esperado é enorme. Sim. Então, se não segue um determinado protocolo de confiança e de qualidade, o artigo é só um negócio escrito. Como o Harry Potter, por exemplo. E assim, e aí entra na questão da necessidade de entregar a maior quantidade possível de conteúdo no menor tempo possível. Exato. Então, assim, e dentro da produção de conteúdo, e eu vou considerar o artigo a produção científica, um conteúdo a ser produzido, a lógica é a mesma. Se a pessoa, o processo não acontece dentro de um tempo esperado, de repente a pessoa perde a bolsa. Vou falar disso. Então, ok, vamos lá. Então, vamos ficar nessa parte do artigo. Eu estou entregando o artigo. Quem sou eu nesse cenário? Então, eu sou uma criança que cresceu em um determinado contexto, pode ser uma escola pública ou particular, vamos supor que seja particular. Então, eu passei no vestibular pressionado pelo ambiente escola. Uhum. Então, os alunos da minha escola que passavam em boas faculdades tinham sua foto expostas no cartaz da escola. Sim. Então, eu estudei muito porque eu queria isso. Então, ser exposto no cartaz da escola. Então, o cartaz da escola modulava o meu comportamento. As matérias que os professores diziam que cairiam no vestibular modularam meu comportamento. Sim. As minhas notas, quando entregues para os meus pais, se fossem positivas, eu recebia um reforço.
Se as minhas notas não fossem boas, eu recebia uma punição, o que modulava meu comportamento. Aí eu entrei na faculdade, e a faculdade me deu 2 caminhos, pelo menos. Ou me formar e ir para o mercado de trabalho, ou ficar no laboratório pesquisando. Eu decidi ficar no laboratório pesquisando. Aí eu tô ali me entregando e o trabalho da minha vida, naquele momento, não deu o resultado que eu queria. Mas existe a possibilidade de criar ou aparar arestas em que o resultado fazer ajustes em que o resultado seja mais plausível com o meu desejo. E se o resultado for mais plausível com o meu desejo, talvez eu tenha sucesso. E o que é sucesso se não há uma invenção social? Sim. Uma invenção social do que é bom, do que é ruim, do que é mais aceito, do que é menos aceito. Então percebe como o meu comportamento é modulado o tempo todo, desde o dia que eu nasci, até chegar nesse artigo que eu estou produzindo, estou publicando e vou receber um feedback sobre ele. Se o feedback for muito negativo, é possível que eu gere a seguinte questão. Pô, continuo no laboratório ou saio daqui? Sim. Mudo minha vertente de pesquisa ou insisto nessa? Entende como as minhas decisões são o tempo todo 100% da vida tempo, modulada pelo ambiente. Ah, mas não é inevitável, inevitável. Eu vou de forma bem-humorada dizer que não é uma forma de barganhar com isso. Ah, mas eu discordo. Tudo bem, você tem a sua opinião. É isso. Então, isso que você falou, você traz um recorte bastante grande de tempo, onde a educação, o sistema escolar, está presente no nosso comportamento. E está presente no nosso podcast. E está presente no nosso podcast, e eu só tentei fazer esse link para falar que falaremos também sobre educação. Sobre educação aqui. Até esse nome é interessante, né? Educação. O que é? Por que esse nome? Educação. Enfim. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. E lembra que eu falei para vocês do hábito? Então, olha só. Se por acaso você assistiu esse, tem alguma coisa que você não gostou, cara, insista, persista. Assista o próximo. De repente o próximo tem um assunto que fala, poxa, esse sim tocou meu coração e a partir de agora eu serei outra pessoa. Não vai acontecer isso, mas... Ou o seguinte também, né? A gente vai abrir alguns momentos para receber temas. Sim. Receber temas das pessoas que acompanham, das pessoas que têm interesse em saber de alguma coisa específica. Então teremos sim uma abertura para receber temas das pessoas que nos acompanham. Sim. E aí esses temas vocês podem mandar pra gente tanto nos comentários aqui do vídeo no YouTube, quanto nas outras redes sociais. A gente vai colocar nossas redes sociais também na descrição do vídeo, as nossas, a do canal de Piracicaba. E tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, os contatos estarão lá. Fechado? Fechado. Tá tranquilo agora? Poxa vida, muito solto. Diminuiu, tirou um armário das costas? É interessante, é que a gente tem que entregar, né? Mas isso que a gente sente e não consegue evitar, por exemplo, o cachorro escapou, é um cachorro com uma cara de assassino, e eu digo pra mim mesmo... Gil, isso aqui agora é conversa entre nós, tá? Se você quiser aí... parar... Não, vou voltar a lavar a louça. Pode voltar a lavar a louça agora. Então o cachorro escapa, ele tem cara de assassino. Não tem como eu falar pra mim mesmo. Não vou correr. Não vou correr ou não vou ficar ansioso. Cara, calma, coração. Bate devagar. Todo mundo morre um dia. Deixa o cachorro me morder. Não. É chamado de comportamento fisiológico. Então, o frio na barriga quando você vai encontrar aquela pessoa querida, ou quando você toma uma fechada no trânsito, ou quando o cachorro escapa, ou quando você está muito contente ou está muito ansioso, são comportamentos fisiológicos que, escutem bem, não estão sob o seu controle. Não tem como você negociar com eles. Então, obviamente, eu estava me sentindo aqui antes de me sentir mais à vontade, com vários comportamentos fisiológicos o que eu faço de acordo com o meu repertório? Eu tento não dar nome para eles, porque é aquela coisa de não pensem agora num elefante branco. O teu pensamento vai direto pro elefante branco. Sim. Então, se eu fico alimentando essa coisa, tá ansioso por quê? Tá nervoso por quê? Tá com medo de errar? Eu vou alimentando um comportamento fisiológico que vai potencializando esse desconforto. Sim, mas é interessante e pensar que nosso repertório comportamental ele está diretamente... A quantidade de repertórios, a quantidade de ferramentas que eu tenho dentro da minha caixa, ele é fundamental para que eu consiga passar por esse período. Sim. E quanto mais eu passo por momentos assim, mais ferramentas eu vou colocando dentro da caixa. Sim. E se não for mais fácil, menos doloroso será os próximos processos. Na psicologia chama dessensibilização. Isso aí. Você dessensibiliza sobre algo que é muito sensível. Então é isso. É isso? Beleza? Um abraço para vocês. Pessoal. Agradeço muito.
E tô muito feliz, de verdade. Uma Que legal, sensação que bem bom. gostosa. E agradeço você também, Fabrício. Eu agradeço ao canal de Piracicaba pela oportunidade. Parabéns pelo cenário incrível. A equipe que está por trás também muito interessante. E muito empolgado com tudo isso. Show. No próximo a gente fala mais sobre essa empolgação. Tá, Fechado? bora. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau.